Olá, boa noite, pessoal. Deixa eu me certificar de que eu estou gravando. Estou. Então tá, boa noite. Essa é uma aula introdutória a Parmênides. É a primeira aula a Parmênides. A segunda aula que eu vou gravar vai ser uma aula direcionada para o tema do nosso curso, que é o tempo e a eternidade, né? Mas nessa aula eu vou fazer uma pequena introdução a Parmênides e fornecer algumas informações também sobre algo relativo aos pré-socráticos. Então, vocês se lembram, né, que eu disse naquele pequeno vídeo introdutório, naquele pequeno vídeo sobre as leituras, que a gente ia pular os pré-socráticos, né, que a gente não ia trabalhar com os pré-socráticos agora, porque é um tanto quanto complicado, né, trabalhar com eles, ainda mais quando não se conhece o grego e quando a gente está trabalhando dessa maneira tão limitada. Por isso eu sugeri a vocês que lessem aquela introdução muito boa do Donini e do Ferrari. E há várias outras que, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Bom, uma coisa que eu não mencionei, mas se vocês leram aquela introdução, vocês devem ter se dado conta, é de como a gente se refere aos pré-socráticos. Dos objetivos desse curso, mais do que simplesmente fornecer a vocês um panorama sobre um determinado assunto, né, que é a eternidade e o tempo, que eu pretendo abordar com vocês, mais do que isso, o meu objetivo é fornecer a vocês os meios para que vocês possam buscar por vocês próprios as informações que vocês queiram e que vocês possam entender como é que a gente lida com a filosofia antiga, né? Como é que a gente se refere aos textos de filosofia antiga, como é que eles nos foram transmitidos, qual é o seu formato e assim por diante. Então, no caso dos pré-socráticos, é muito importante a gente ter em mente, vocês conhecerem, né? Como é que a gente cita os pré-socráticos? Né? Qual é o acesso que a gente tem aos pré-socráticos? Então, todos os fragmentos, todos ou quase todos os fragmentos conhecidos dos pré-socráticos, dos chamados filósofos pré-socráticos, os filósofos anteriores a Sócrates, né? E alguns deles, inclusive, contemporâneos a Sócrates, mas o que a gente chama de primeiros filósofos pré-socráticos, os fragmentos, todos ou quase todos esses fragmentos, eles começaram a ser compilados por um filólogo alemão chamado Hermann Diels. O Diels fez a primeira edição dos fragmentos pré-socráticos em 1903, como vocês estão vendo aqui no item 1. E ele revisou essa edição várias vezes, até que entre 1934 e 1937, um outro alemão, o Walter Krantz, revisou a edição do Diels e essa foi a edição definitiva. Enfim, todas as edições, todos os trabalhos, todos os estudos sobre os pré-socráticos, sobre todos eles, tomam por referência essa compilação dos fragmentos do Diels e do Krantz. Né? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. A organização dessa compilação era a seguinte: além dos capítulos dedicados a cada um dos pensadores, havia uma letra, como vocês estão vendo aqui, A, B, C, e o número do fragmento. A gente já vai ver alguns exemplos ali. Então,
essa compilação de fragmentos, ela era composta dos seguintes itens, né? Uma seção A, que era uma seção de testemunhos, testemunha, ou seja, autores posteriores dando testemunho, falando sobre alguns dos pré-socráticos, do tipo, Parmênides achava que, qualquer coisa do tipo. Isso é um testemunho, né? Às vezes testemunho sobre a vida também. Uma parte, né, B, que chamada ipsíssima verba, ou seja, as próprias palavras, ou que seriam aproximadamente as próprias palavras dos pré-socráticos, sempre citadas por filósofos posteriores, e C, que é uma parte menor, mais rara, que não tem em todos os capítulos, de imitações, ou seja, fragmentos espúrios, claramente imitações de fragmentos de ipsíssima verba, né, das próprias palavras dos pré-socráticos. Então, essa era a organização da obra do Dioscrantes. Já vou explorar um pouco isso, não se preocupem, que se tornou obra canônica, né, para o estudo dos pré-socráticos. Qual é, então, a dificuldade de trabalhar com os pré-socráticos e por que né, a gente está basicamente pulando essa etapa? Uma das dificuldades de traduzir, a dificuldade principal de trabalhar com os pré-socráticos é que nós temos apenas fragmentos descontextualizados desses autores, citados por outros autores, normalmente muito posteriores a eles. Nós não temos texto dos pré-socráticos, nós não temos um tratado que nos foi transmitido, né, através de cópias e de manuscritos medievais e assim por diante. Tudo que nós temos dos pré-socráticos são fragmentos, ou são testemunhos, ou são citações, ou são imitações. E, normalmente, citações transmitidas dentro da obra de outros autores e no contexto de outros autores, às vezes com as palavras de outros autores. Então, isso nos causa uma dificuldade tremenda de saber, de compreender os pré-socráticos. E, se vocês leram aquele capítulo do Donini e do Ferrari, vocês vão ter alguns exemplos disso. Por exemplo, o Aristóteles. O Aristóteles está escrevendo ali em torno de 200 anos depois da maioria dos pré-socráticos, e ele reproduz algumas das palavras, algumas das opiniões dos pré-socráticos, mas dentro de um contexto que é o seu, dentro das suas preocupações, dentro do seu vocabulário. Ele fala, por exemplo, que alguns pré-socráticos diziam que a origem, que a arqué da realidade, do mundo, era X coisa. Mas a gente não tem nenhuma indicação de que alguns dos pré-socráticos tenham usado essa palavra, princípio, origem, arqué, e nem que o que ele estivesse citando, né, dizer que, por exemplo, que Tales dizia que o princípio de todas as coisas era a água, seja de fato uma das preocupações ou a explicação do Tales para a origem da realidade, coisas assim. Além disso, nós temos contextos, né, completamente equivocados. Por exemplo, o Plotino, ele cita um fragmento do Parmênides, que eu não incluí aqui, completamente deslocado, não tem nada a ver com o que o Parmênides entendia, né? Esse fragmento que ele cita é um fragmento que se adequa muito bem à sua própria filosofia, ao seu próprio sistema, mas que é citado como se fosse um precursor do que ele próprio acha, mas que não tem nada a ver com o poema de Parmênides. Então, fragmentos, né, descontextualizados, fragmentos, por começo de conversa, fora do seu contexto original e citado por autores, muitas vezes, muito posteriores. A maior fonte de fragmentos dos pré-socráticos é um doxógrafo, comentador doxógrafo, do século VI depois de Cristo, chamado Simplício. Pra vocês terem uma ideia, né? Então,
E um outro problema bastante grave é o problema da fixação textual, ou seja, dos textos, da própria palavra, né, do que eles disseram, do que está escrito. Há problemas insolúveis, problemas textuais insolúveis nos fragmentos dos pré-socráticos. É um prato cheio, delicioso para os filólogos, mas ao mesmo tempo desesperador. No caso do Parmênides, eu acho que até pensando até ano que vem dar um curso só sobre o poema do Parmênides. No caso do Parmênides, como vocês vão ver adiante, né, nós temos problemas de estabelecimento textual. Começa daí um problema em que as fontes, às vezes, citam a mesma passagem com diversas diferenças, né, com palavras diferentes. Além disso, né, vamos supor que o Simplício cita um verso e manuscritos diferentes do Simplício mudam esse verso posteriormente, apresentam uma versão diferente desse verso posterior, e todas são possíveis, ou a maioria delas é possível. Então, nós temos um problema, né, de contexto, nós temos um problema da fragmentação, ou da fragmentaridade desses fragmentos, e temos um problema com o próprio texto que nos foi transmitido. Então, trabalhar com os pré-socráticos é sempre algo muito frustrante e muito complicado. Então, nós vamos pular os pré-socráticos, vocês podem ler sobre os pré-socráticos, posso indicar mais coisas sobre os pré-socráticos, e nós vamos nos ater ao Parmênides, porque ele é o princípio, né, a semente de algo que vai ser bastante importante para a nossa discussão sobre a eternidade e o tempo no futuro. Então, o Parmênides é um dos pensadores pré-socráticos, desse grupo de pré-socráticos, mais interessantes, né? um dos mais vigorosos, aparentemente, e um dos mais influentes, ou cuja presença é mais notada na posteridade, para uma certa tradição, pelo menos, né? Uma das coisas é que o Parmênides talvez seja o mais contraintuitivo dos pensadores, né? Aquele que mais tenha se apartado do senso comum dentro dos filósofos pré-socráticos. Bem, Parmênides escreveu um poema, né? A única obra que nós sabemos que é atribuída a ele é um poema chamado Sobre a Natureza. Muitas obras recebiam esse título, que nós não sabemos, muitas obras antigas, né, recebiam esse título, Sobre a Natureza. Nós não sabemos se de fato a obra dele se chamou Sobre a Natureza, ou se esse era um título genérico, como tantos outros receberam. Pois bem, Parmênides, então, escreveu esse poema sobre a natureza. É um poema épico, na mesma dicção, no mesmo metro que a Ilíada, a Odisseia, a Teogonia, e era um poema que não, obviamente, não sobrou inteiro para a gente. Nós temos em torno de 150 versos imperfeitos desse poema, e esse poema é um poema em que ele conta, né, que foi levado por éguas para uma sede divina, onde ele encontrou uma deusa, e uma deusa, então, conta para ele toda a verdade. Tudo que ele deve saber, tudo que ele deve conhecer. O primeiro fragmento justamente anuncia, então, é o prólogo, né, o famoso prólogo, que anuncia o caminho, né, os caminhos possíveis para serem investigados, os caminhos possíveis. O Parmênides chega lá e a deusa diz para ele, olha, existe um caminho da verdade e existe o caminho das opiniões dos mortais. Você vai conhecer os dois, você precisa saber dos dois, mas só o caminho da verdade é que é o caminho da persuasão, o caminho que vale a pena. Então,
por fim, né, esse primeiro fragmento, essa primeira citação que eu pus aí na página, vejam que eu coloquei B1DK. Né? Vocês vão encontrar esse tipo de referência aos pré-socráticos. Né? Heráclito, B1, Empédocles, B10 e assim por diante. Às vezes, DK. Isso aqui significa o seguinte, B, como vocês viram lá, são as próprias palavras, né? Alguma citação, e não um testemunho ou uma imitação, mas é o que é considerado uma própria citação. Então, B se refere às palavras, né? O 1 é o fragmento na ordenação do Diels e do Krantz. Às vezes vocês vão encontrar edições separadas de alguns filósofos pré-socráticos, em que a disposição dos fragmentos vai ser diferente. Mas, obrigatoriamente, o editor vai colocar no final em algum momento ele vai dizer que a ordenação dele, o fragmento 1 dele, equivale ao fragmento X na edição de Dioscurans. Ou seja, isso aqui é a obra canônica, né? É a obra de referência. Então, B, palavras, psicina verba, fragmento 1, DK, Dioscurans. Né? Versos, aí no caso do Parmênides, como é um poema, versos 26 a 30, que eu selecionei, são mais versos que estão no prólogo, e, na sequência, de onde esses versos são tirados, ou seja, quem citou esses versos. Então, vejam que esses versos aqui que eu selecionei do prólogo, né, do primeiro fragmento, eles são citados pelo Sexto Empírico, que é um filósofo cético do segundo para o terceiro século depois de Cristo. Nessa obra, Contos Matemáticos, ele cita todos os versos, da seção do verso 1 ao 30. E também é citado pelo Simplício, que eu mencionei antes, né, aquele doxógrafo, comentador, no comentário à obra Sobre o Céu, de Cailo, do Aristóteles, que o Simplício escreveu no século V para o VI. Ou seja, quase 1000 anos depois de o Parmênides escrever. Bom, então, em determinado momento, depois do Parmênides dizer, né, que as éguas, os cavalos os levaram para um lugar especial, blá, 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 a deusa, então, se volta para ele e diz que não foi um mau caminho, não foi um mau destino que te mandou perlustrar esta via, ou seja, esse caminho que te trouxe até mim, né? Pois ela está fora da senda dos mortais, dos homens. Né? A senda da verdade, o caminho da verdade, isso que eu vou te dizer, não é o do senso comum. Né? Eu estou te revelando um conhecimento superior, que não é detido por todos os homens e que tem uma origem divina. Né? É isso que ele está dizendo. Há estudos que comparam, que colocam o poema do Parmênides no contexto de xamãs da antiguidade. É interessante. Né? Bom, então, ela está fora da senda dos homens. Mas a lei então não foi o acaso, né, mas foi lei divina e justiça. É preciso que de tudo te instruas. Você deve estudar tudo, o filósofo deve estudar tudo. Você deve se instruir do âmago inabalável da verdade bem redonda, né, do âmago do interior, do imo, inabalável, inalterável, já que a verdade vai ser algo inalterável. Da verdade bem redonda e das opiniões dos mortais, em que não há fé verdadeira. Vejam, se vocês têm algum conhecimento de filosofia antiga, vocês já devem estar pensando aqui em Platão, né, o que é um sucessor bem claro de Parmênides. Né? Parmênides é visto como aquele que inaugura essa filosofia que distingue um conhecimento, um âmbito da realidade
que é o âmbito verdadeiro, o âmbito do real, o âmbito do seguro, e um âmbito irreal, inseguro, incerto, do qual não pode haver conhecimento, do conhecimento seguro, que é o que são as opiniões, né? Parmênides é visto então como esse filósofo que inaugura a distinção entre a realidade aberta para a inteligência e a realidade apreendida pelos sentidos, a experiência dos sentidos, uma verdadeira e a outra irreal, insegura e falsa. Então, esses são os dois caminhos, né, que a deusa anuncia para o Parmênides. O caminho da verdade e o caminho das opiniões dos mortais. Ou seja, as opiniões dos mortais não estão no caminho da verdade. Existem, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, os dois caminhos, né, que a deusa continua mostrando para o Parmênides, e diz que são os únicos caminhos possíveis para ele, para qualquer pessoa. E aí o fragmento 2, vejam, B2DK, né? Fragmento 2, de Euskranz. Esse fragmento vem do Próclo, que é um filósofo do século V, no comentário ao Timeu do Platão, e também citado pelo Simplício, no comentário à Física do Aristóteles. Então diz lá a deusa para o Parmênides: pois bem, eu te direi, e tu recebe a palavra que ouviste. Os únicos caminhos de inquérito a pensar. Só há dois caminhos, os dois únicos caminhos de investigação, de inquérito sobre os quais você deve refletir, pensar. O primeiro, que é, e portanto, que não é não ser. Não é boa a tradução, mas enfim, há várias traduções possíveis, depois a gente vai falar sobre isso. Ou seja, o primeiro caminho é o caminho que existe e que, portanto, não é o caminho que não é. Esse é o caminho da persuasão. De persuasão é o caminho, pois a verdade acompanha. É o caminho da persuasão, do conhecimento. Conhecimento e verdades juntos. O outro caminho é o caminho que não é, e, portanto, que é preciso não ser. Este, então, eu te digo, é o atalho de todo incrível. Incrível no sentido que daquilo que não se pode crer. Pois nem conhecerias o que não é, pois não é exequível, nem o dirias. Bom, sobre o que está falando aqui? Nós não sabemos. Né? Como eu vou dizer para vocês na sequência, vou apresentar para vocês algumas interpretações, nós não sabemos nada sobre esse poema. Nós temos centenas de proposições sobre o sujeito, sobre o objeto do poema do Parmênides e sobre os sentidos desses versos, mas nós não sabemos. Não é possível. Em todo caso, o Parmênides distingue dois âmbitos. Ele distingue dois âmbitos. Um âmbito seguro, um âmbito da verdade, um âmbito da falsidade. Um âmbito daquilo que é, um âmbito daquilo que não é. Eu lembro quando eu entrei na filosofia, algum professor bem humorado, ele anunciou a tese dizendo o seguinte, que aquilo que é, o que não é, não é. Isso é algo tão ridículo, tão absurdo, tão óbvio, né? Mas é mais ou menos isso que o Parmênides diz mesmo, né? O que é e o que não é. As aplicações disso são bem maiores do que parecem, a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que o Parmênides está dizendo nesse segundo fragmento é que é uma investigação. Né? Cadê Deus para ele? Não é uma verdade divina que foi revelada, né? E que não é acessível a todos os mortais. Há dois caminhos apenas. O que é
precisa ser e não pode não ser. E um caminho daquilo que não é. E é um caminho que não é e que é necessário que ele não seja, ele não vai ser. Esse que não é, ele é impossível. Nós não poderíamos conhecer nem dizer aquilo que não é. Tudo bem. Já vamos voltar a isso. Como eu disse para vocês, né, há diversos problemas textuais e problemas sintáticos desses fragmentos. Então, nós não temos nenhuma certeza que ele está falando sobre qual é o objeto qual é o assunto desses versos, o seu sentido, e nem sobre os versos, das palavras que estão lá, muitas vezes a sintaxe da construção desses versos. Trouxe aqui para vocês, por exemplo, de 4 traduções de um verso do fragmento 6. Vejam aí, B6, fragmento 6, de Ascrans, retirado do Simplício, no comentário da física. Esse verso, está faltando um pedacinho, só se tem não está o verso inteiro, está quase inteiro. Esse verso diz: Cretolente duente eon. Vejam as traduções. Muitas outras, eu coloquei pouquíssimas, né? Tem diversas traduções para francês, italiano, inglês, russo, alemão e assim por diante. Então, dei uma olhada só em 4 traduções que eu trouxe para vocês. O Kirk e o Raven, Louro da Fonseca. Mas eu vou explicar para vocês. Louro da Fonseca é o tradutor português dessa obra, dessa compilação do Kirk e Raven. Eles traduzem isso aqui como: forçoso é que o que se pode dizer e pensar seja. Ou seja, é preciso que aquilo que se pode pensar, o pensável e o dizível, a gente já vai falar sobre isso. O Cavalcante, o professor Cavalcante, que é o tradutor e organizador da coleção do volume dos pré-socráticos na coleção Os Pensadores, da editora Abril, brasileira, né? Ele traduz: necessário é o dizer e pensar que o ente é. Necessário é necessário o dizer e o pensar que o ente é. O ente é aquilo que existe. Eon. O Trindade Santos, José Trindade Santos, que é um professor português que está radicado no Brasil há algum tempo, ele traduz: é necessário que o dizer e pensar, é necessário que o dizer e pensar que sejam. Estão percebendo a diferença? Num caso, é que é necessário que o que se pode dizer e pensar seja. No outro caso, o que é necessário é o dizer e pensar que o ente é. No terceiro caso, é necessário que o dizer e pensar que ele sejam. E depois eu coloquei um outro do Leonardo Taran. It's necessary to say and to think. Desculpem. To think being. É necessário dizer e pensar o ser. São 4 interpretações completamente diferentes que eu não vou explorar aqui, mas que, com algumas informações que eu vou dar para vocês na sequência, vocês vão ser capazes de entender. Então, uma das dificuldades, ou talvez a dificuldade primordial de entender a tese do Parmênides, né? Mesmo que resumida a quase uma piada como o que é, o que não é,
entender, ou seja, é definir se esse é em Parmênides, né, se esse uso do verbo ser, não só esse, mas todos os usos do verbo ser no poema do Parmênides, tem um sentido existencial ou um sentido predicativo. Em grego, o verbo ser, o verbo eimi, ele pode ter tanto o sentido existencial quanto o sentido predicativo. O que significa isso? Significa que o verbo ser pode significar que algo existe. Se eu digo Sócrates é, eu posso dizer em grego que Sócrates existe. E eu também posso usar o verbo ser como um verbo de cópula, né? Ou seja, com sentido predicativo. Sócrates é filósofo. Não existe uma distinção entre esses dois sentidos no grego. Isso faz com que todas as passagens em que esse verbo apareça sejam de difícil interpretação, porque nós podemos lidar, nós podemos entender das duas maneiras, no mínimo, como eu vou dizer para vocês. E isso foi feito. Então, há centenas de intérpretes e centenas de comentadores, de tradutores, que buscam seu lugar ao sol e que tentam resolver essa dificuldade de alguma maneira. Bom, então, como eu disse para vocês, né, uma das dificuldades primordiais de entender o poema é decidir se ele tem esse uso que o Parmênides faz do verbo ser é um sentido existencial ou um sentido predicativo. Vou mostrar agora para vocês rapidamente 3 interpretações, 3 de uma maneira muito, muito simplória. Essas não são as 3 únicas, há uma centena delas, e cada uma delas recebeu nuances, né, interpretações outras, posteriores, que são nuances dessas. São pequenas modificações. Eu vou falar algo de maneira bastante simplória para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. Então, com o sentido existencial, ou seja, com o sentido de, tomando o verbo ser com o sentido de existir, né? Se a gente retorna àquela frase, né? O que é, o que não é, não é, nós entenderemos que o que existe, existe, o que não existe, não existe. É basicamente isso. Então, uma possibilidade, uma proposta interpretativa que foi, durante muito tempo, a proposta predominante, mais comum do poema Parmênides, era essa interpretação que tomava o verbo como sentido existencial e que propunha um monismo parmenídeo. O que era isso? Monismo, né, de monos em grego, que é um só. Basicamente, né, essa interpretação entendia que Parmênides propunha que existe uma realidade que é a única, existe o ser, né, o que é a realidade, existe algo que é a única coisa real e que tudo que não é esse ser é irreal. Ou seja, o mundo da nossa experiência ele é irreal e enganador. Esse mundo não existe. O que existe é o ser real, aquilo que existe de modo idêntico, inalterável, inabalável, que não tem origem, que não tem fim, né? Isso é o monismo parmenídeo. Essa ideia, né, de que Parmênides propunha, então, que o que existe, existe apenas de modo inalterável, de modo idêntico, e que não é a opinião dos mortais, não é o mundo da experiência humana, esse é o monismo parmenídeo, e esse foi uma das interpretações propostas para a tese geral do poema do Parmênides, né?
Que a deusa diz, então, para ele, ó, vou te mostrar dois caminhos. O caminho do que existe e o caminho do que não existe. No mundo dos mortais, a opinião dos mortais não existe. Isso tudo que você vê aí, o movimento, as alterações, as mudanças, isso não existe, isso é tudo irreal. A realidade, o ser, aquilo que é uma coisa idêntica, inabalável e inalterável, que não tem origem, não tem fim. O ser é, o não ser não é. O ser existe, o que não existe, não existe. Essa é um sentido muito comum. Se vocês pensarem, né, se a gente pensar no Platão, a gente vê que o Platão, de certa maneira, claro que há diversas outras nuances nisso, mas o Platão, de certa forma, é um pensador que entende Parmênides nesse sentido. Né? Qual é o sentido? Existe uma realidade que é real, de verdade, é o mundo das formas, o mundo das ideias, o mundo que nós aprendemos pelo intelecto, pelo pensamento, e não o mundo da experiência. Esse mundo da experiência ele depende do outro. Né? O Platão é mais complexo, não é tão peremptório, né? Mas basicamente é isso, ele divide, né, a realidade em dois modos de apreensão, e um modo é o modo de apreensão real, a ideia, a forma, né, e o outro enganador, irreal, que não é a realidade, não é a verdade, não é a verdade confiável. Então, de certa forma, né, Parmênides é nessa essa interpretação monista, ele é o iniciador dessa ideia. Uma nuance dessa interpretação existencial do verbo é uma outra interpretação que a gente pode chamar de interpretação lógica. Não a monista, mas a lógica. Enquanto a monista dizia que apenas o ser existe, a lógica vai explorar a ideia de que só aquilo que existe pode ser pensado e pode ser dito. Né? O real é racional. Né? O real é o que é dito, o que pode ser dito e o que pode ser pensado. O que não é real não pode ser dito e não pode ser pensado. Então, aqui ainda existe, né? Ainda nós estamos no âmbito da interpretação existencial do verbo. Né? O que Parmênides estaria dizendo, portanto, não é que o ser é, né, e o não ser não é, mas que qualquer coisa que existe, qualquer objeto de discurso, qualquer objeto de pensamento, ele precisa ser existente. E que se nós podemos falar e pensar sobre uma coisa, essa coisa é existente. Ou seja, a realidade ela é pensável e exprimível. A irrealidade não é pensável, não é exprimível. Apenas o que é real pode ser pensado e exprimido. O que é o real? Se qualquer objeto de discurso é apenas imaterial ou não é, isso, enfim, aí são outras nuances de interpretação. Mas essa é uma outra interpretação que ainda toma o verbo no poema com um sentido existencial. O que existe é o que se pode pensar e o que se pode dizer. Uma terceira interpretação é uma que toma o verbo ser com um sentido predicativo. Esse sentido é parecido com as formas platônicas já, né? É um sentido proposto pelo Leonardo Taran, se não me falha a memória, ou pelo Murelatos. Acho que era pelo Murelatos, um outro grego que trabalha nos Estados Unidos. Nesse sentido predicativo, o que Parmênides estaria dizendo é que qualquer coisa, para que ela seja, ela precisa ser ela própria.
que significa isso? Significa que é preciso que X seja X sempre. E que só isso pode existir e ser conhecido de verdade. Isso significa que é preciso que haja um conceito, uma ideia, algo que não seja alterado para que possa ser objeto de conhecimento. Aquilo que está em constante fluxo, que está em constante interação, não pode ser pensado. E isso, portanto, não existe plenamente, ou isso não é conhecido plenamente. Então, neste caso, né, o que é e o que não é, não tem mais o sentido de que o que existe, existe, o que não existe. Né? Nem que o que existe pode ser pensado e o que não existe não pode ser pensado nem dito. O sentido aqui é que o que existe enquanto tal, o que é aquilo que ele é sempre, né? O que é X, o que é aquilo que ele é, isso é conhecido. Isso é existente de verdade. Isso é objeto do discurso, isso é objeto do pensamento. Bom, isso aqui é uma introdução absolutamente tosca ao poema do Parmênides, né? Como eu disse para vocês, talvez eu faça um curso sobre o poema do Parmênides no ano que vem, mas aí vai ser um curso apenas sobre o poema do Parmênides, porque a gente tem muita coisa para explorar. Vale a pena vocês lerem, né, porque há fragmentos importantes que pelos quais nós não estamos passando agora, como o fragmento 8. No fragmento 8, eu vou explorar na próxima aula poucos versos, justamente para falar sobre a possível criação e invenção da eternidade. Mas seria interessante que vocês lessem, obviamente, todos os fragmentos do poema. Todos os fragmentos do poema estão disponíveis na tradução do Cavalcanti. Então, nessa bibliografia que eu menciono aqui, vocês têm em português a tradução do Cavalcanti na coleção dos pensadores, os pré-socráticos, e lá estão todos os fragmentos. Depois vocês têm a tradução feita pelo Fonseca da compilação, da seleção do Kirk-Raven. As duas edições, só que, desculpem, essa do Kirk-Raven não está completa, certo? Não tem todos os fragmentos. As duas edições são interessantes porque elas propõem interpretações, elas têm algumas introduções e elas propõem alguma interpretação. A do Kirk-Raven é mais rica em interpretação do que a do Cavalcanti, do que a dos pensadores. Bom, seria interessante vocês lerem, então, os fragmentos, né? E lerem também, claro, se puderem, os comentários nesses capítulos. Pois bem, então, há outras versões, outras traduções, mas essas daqui são suficientes. Uma boa introdução ao Parmênides, acho a melhor que eu conheço, na verdade, porque ela não é uma introdução que toma partido, né? Ela não é uma introdução muito imparcial e que apresenta muito bem documentada e relativamente breve. E está disponível online, que é do James Palmer, Parmênides, que é um verbete nessa Stanford Encyclopedia of Philosophy. Nesse link aí, é uma introdução muito útil mesmo. Lá, por exemplo, ele fornece essas interpretações que eu estou esboçando aqui de uma maneira muito mais complexa, com fontes e tudo, e é imprescindível. Se vocês tiverem interesse, leiam. Está em inglês, obviamente. E depois eu vou colocar os links aqui. Uma coisa, né? Essas obras,
dos pensadores, Kierkegaard, e esse verbete, que está disponível online, mas eu copiei e fiz um arquivo com ele, todos eles estão disponíveis na nossa pasta do Google Drive, tá? Através daquele link lá, vocês podem entrar na página, ou na pasta do Parmênides, ou na pasta geral do nosso curso, e vocês vão encontrar essas obras aqui. Qualquer dúvida, falem comigo. Uma obra que eu não coloquei lá e que eu não mencionei aqui, mas que eu estava aqui arrumando os meus livros e encontrei, eu vou depois eu coloco a referência dela aqui, é esta daqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. É Introdução à Filosofia Antiga, do Livio Rossetti. Premissas filológicas e outras ferramentas de trabalho, que foi traduzida e lançada pela editora Paulus. Bom, esse livro aqui é muito, muito interessante e muito bom, muito gostoso de ler, pelo menos para mim, obviamente. Porque não é uma introdução temática, não é uma introdução a doutrinas, a conteúdos filosóficos. Ele é uma introdução à filosofia, como o próprio nome diz, uma introdução às premissas filológicas e outras ferramentas de trabalho, que é justamente o meu objetivo no curso, o meu objetivo principal, é mostrar para vocês como a gente usa os textos, como é que esses textos chegaram até nós, como eles foram editados, como eles estão organizados e assim por diante. Para vocês nunca caírem no equívoco de se referirem a Platão 2016, e aprenderem a citar Platão, aprenderem a citar Aristóteles e aprenderem a ler esses textos com atenção a diversos detalhes, e a gente vai falar disso depois. Infelizmente, duas coisas. A primeira coisa é que, infelizmente, esta tradução é péssima. Péssima porque colocaram uma pessoa que sabia italiano para traduzir, mas que não sabe nada de filosofia antiga e letras clássicas. Tem diversos problemas horrorosos, que são irritantes. Depois eu não vou falar muito, para não sei, de repente o tradutor me está vendo. A tradução do italiano não é ruim, mas o trabalho com os textos, com os nomes de autores e obras clássicas é péssimo. E, infelizmente, eu não encontrei este livro aqui em PDF para colocar na nossa pasta. Não encontrei a tradução, mas eu encontrei em italiano. Caso vocês leiam, ele estará na nossa pasta também. Então, eu vou subir esse texto para a nossa pasta, esse livro para a nossa pasta do Google Drive, em italiano, infelizmente. Caso vocês encontrem esse livro, vale a pena, né? Vale a pena, muito a pena. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Pois bem, pessoal, então eu vou encerrar a gravação. Em breve eu mando outro vídeo sobre a segunda parte da aula sobre o Parmênides. Assim que eu tiver os links, eu coloco aqui os links para esse vídeo no YouTube e no stream e mando para vocês, tá bem? Então, boa noite e até breve.